Olá, pessoal. Meu nome é Ronaldo Freire, sou gestor de negócios de pneumática digital na Festo Brasil. Nessa sequência de vídeos, eu vou explicar em detalhes todas as funções do terminal. A primeira delas é a função que se chama Selectable Pressure Level. Para isso, eu vou utilizar o catálogo do produto. E no catálogo do produto, eu vou na parte de Product Range Overview, desço a página e localizo a função Selectable Pressure Level. Dentro do configurador, essa função possui a descrição SPL, SPL. Qual que é a função, né? O que essa função ela executa, né? O movimento do atuador, né? O movimento do atuador com a economia de energia através da redução do nível de pressão, tá? Aqui é possível fazer a regulagem de pressão do ar de alimentação e a regulagem de fluxo do ar de exaustão. Para poder fazer a demonstração desse produto, eu vou utilizar o webconfig. Vou vir aqui na parte de configuração. Vou entrar online com o produto. Eu estou trabalhando com essa primeira válvula. Vou tirar o comando do CLP. Note que eu já estou com a função Selectable Pressure Level selecionada para essa válvula. Se não tivesse selecionado, é simplesmente selecionar. Aqui eu tenho uma tela de configuração. Nessa tela de configuração é possível eu parametrizar todo o meu sistema. Aqui eu vou demonstrar, deixa eu só a minha câmera, aqui eu vou demonstrar o sistema que eu tenho. Então vocês podem ver que eu estou com esse terminal, certo? Esse terminal é composto por 4 válvulas. Eu estou usando só a primeira válvula, nesse caso, tá? Estou usando só a primeira válvula. E a primeira válvula está conectada aqui nesse atuador. Okay? E eu vou usar essa função para fazer o comando desse atuador. Antes tem que fazer essas parametrizações. Tá? O atuador está em vazio, vocês podem notar que o atuador está em vazio, então a carga no avanço, uma carga no recuo, vou deixar como 1 kg, só um valor simbólico. Esse atuador, ele é um modelo DSBC 32, então vou manter aqui DSBC 32. O curso desse atuador é um curso de 80 milímetros. Ele está montado na posição horizontal, então 0 graus. O comprimento do tubo, né, o comprimento do tubo aqui da válvula, né, que saindo da válvula até o atuador, é de aproximadamente 2 metros, então eu vou ajustar isso aqui para 2 metros. É um tubo com um diâmetro externo 8, então o interno é 5,7, isso aqui já está ajustado. Nesse caso, eu estou usando aqui conectado com os sinais dos sensores magnéticos, estão conectados aqui com a minha entrada digital, certo? Deixa eu... É isso mesmo, a detecção de posição recuado está no slot 5, entrada 0 aqui do terminal, e o detecção de posição avançada, slot 5, entrada 1. Aceito os valores, salvo para garantir que tudo isso fique registrado na memória do terminal. Agora venho na parte de teste, e aqui na parte de teste eu posso já simular o funcionamento do terminal. Antes de entrar a fazer a simulação, eu acho que é interessante a gente passar por uma explicação de como que funciona a válvula, especificamente nessa função. Então aqui eu tenho uma imagem de como que funciona a válvula. Tá? Essa é a representação do circuito interno da válvula do terminal. Né? Então, isso aqui seria o equivalente ao cartucho da válvula. Né? Isso aqui seria o equivalente ao circuito interno da válvula. Okay? Quando aqui pelo webconfig, né, seja pelo webconfig, pelo CLP, eu dou o comando de advance, o comando de avançar, o que está acontecendo?
Aqui tem o canal de pressão, né, que é o canal 1 da válvula, ok? A pressão, o ar passa por essa válvula, sai pelo canal 4 e chega até o cabeçote traseiro do atuador, ok? Nesse caso, o que está sendo feito? Está sendo feito a regulagem de pressão do ar de alimentação, que é exatamente o que a gente pode verificar essa regulagem. Air Supply Pressure During Travel. Então, regulagem do ar de alimentação, ok? Ou seja, nesse momento, essa válvula PTM, ela funciona equivalente a um regulador de pressão. Né? Então, essa válvula aqui do VTM está funcionando equivalente a um regulador de pressão. O ar está chegando aqui na câmara do atuador, forma a pressão, aqui tem um sensor de pressão, a válvula está monitorando isso. Vamos dizer que aqui, por exemplo, tem um set point de 3 bar, e a válvula está monitorando essa pressão. Então, esse elemento aqui, que é o piezo, ele fica abrindo e fechando exatamente para se atingir esse nível de pressão. Ao mesmo tempo, existe aqui, nessa câmara dianteira do atuador também tem ar. Né? Então, conforme o atuador está avançando, o ar ele volta pela válvula, entra pelo canal 2 e vai para a exaustão pelo canal 3. Nesse momento, essa válvula está executando uma função que é equivalente a uma reguladora de fluxo. Que é equivalente a uma reguladora de fluxo. Dessa maneira, é feito a regulagem do ar de exaustão. Quando eu volto aqui para o Web Config, é exatamente a outra configuração que existe. Opening Degree Exhaust Air Flow Control. Isso eu estou simulando o movimento de avanço. O movimento de recuo é exatamente a mesma coisa, porém no sentido contrário. Quando eu faço o movimento de recuo, o ar entra pelo canal 1, passa pela válvula, chega aqui no cabeçote dianteiro, forma pressão. Nesse momento, essa válvula é a que está funcionando como uma reguladora de pressão. E o ar de exaustão, né, que nesse caso agora está no trajeto de recuo, o ar de exaustão aqui está no cabeçote traseiro, né, ele volta pela válvula, canal 2, passa até o canal 3, vai para a exaustão. Ou seja, nesse caso, agora essa outra válvula é que está funcionando como uma reguladora de fluxo. Ou seja, dessa maneira eu consigo fazer a regulagem de pressão e a regulagem de exaustão nos diferentes trajetos, seja de avanço, seja de recuo do terminal. E agora eu vou mostrar isso aqui na prática, através do Web Config. Câmera novamente. Agora aqui vocês conseguem ver o atuador em detalhe. Então eu vou fazer agora o comando de avanço. Vocês podem reparar que o atuador avançou. Perdão, pessoal, eu estou com... Muito bem. Agora eu vou fazer o comando de avanço. Tá? Vou fazer o comando de recuo. Ok? Então, nessa situação, eu estou simulando uma função de válvula 5 duas vias. Se eu fizer um comando de exaustão, pode reparar que ambos os sensores de pressão agora estão indicando zero. Posso vir aqui, bom, ou seja, eu estou fazendo uma função de válvula equivalente a 5,3 centro em exaustão. Da mesma maneira, se eu realizar o comando de bloqueio, se eu tentar mexer o atuador, ele torna a posição. Por quê? Porque isso aqui é equivalente a uma função de válvula 5,3 centro fechado. Reparem que conforme o movimento, a haste, nota-se uma mudança na medição de pressão. Por quê? Porque eu estou diminuindo a área de um lado, aumentando a área do outro lado. Então, momentaneamente, por exemplo, agora nesse caso, no cabeçote, no canal 2 tem uma medição negativa, no canal 4 uma medição positiva. E ao contrário. Ok? Só que eu vou fazer agora diferente. Eu vou simular uma movimentação, né?
com uma regulagem de velocidade diferente. Então aqui eu estou promovendo o estrangulamento do ar de exaustão, que é exatamente essa situação aqui. Muito bem. Eu estou fazendo a movimentação com uma velocidade equivalente a uma abertura de 15%. Eu vou aumentar a velocidade, vou colocar, por exemplo, 60%. Vou aumentar também a pressão, tá? Repara que a velocidade agora da haste é bem mais rápida. O movimento ele é bem mais rápido. Vou diminuir essa velocidade, vou colocar 5%, estrangulamento no ar de exaustão. Repara que a velocidade, né, agora é outra dinâmica de movimento. Tá? E da mesma maneira, pessoal, eu posso fazer a regulagem de pressão. Agora aqui está com 5 bar, eu vou simular, por exemplo, deixa eu só fazer o comando de avanço, o computador aqui vai avançar. Vou simular, por exemplo, meio bar. Então, com meio bar, simples, eu vir aqui e conseguir fazer a movimentação da haste do atuador. Aqui com a mão eu consigo fazer a movimentação da haste do atuador. Obviamente que está pressurizado, então quando o atuador solto, o atuador ele avança. Vou tentar colocar uma pressão muito alta, por exemplo, 3 bar. Essa movimentação. Voltar para, por exemplo, 0,2 bar. Simples. Ok? Muito bem, pessoal. Além disso, podem reparar que conforme eu faço a regulagem de pressão, é possível monitorar a pressão nas saídas de trabalho. Então aqui eu apliquei um set point de 4 bar, eu tenho 3.9 aqui regulado. Vou colocar 2 bar, por exemplo, 2 bar regulado. Conforme eu faço os trajetos de recuo, por exemplo, repara que agora o canal 2 que está com a pressão regulada de 1.9 bar. Okay? Isso aqui, pessoal, então dessa maneira, quais funções que eu tenho nesse aplicativo? A função de válvula direcional, a função de regulagem do ar de exaustão, a regulagem de pressão e o sensoramento de pressão. Além disso, agora, além de mostrar a função aqui pelo webconfig, eu vou também mostrar essa função através do CLP. Tá? Então, eu tenho aqui um programa em CLP CodeSys. Um instante que eu vou ter só que alterar aqui, no caso, eu vou ter que alterar o... Eu vou comunicar aqui com o CLP. Eu estou com um CLP diferente nesse caso. Dispositivo. Eu estava rodando um outro vídeo, nesse caso estava rodando um outro hardware. Eu vou ter que trocar o dispositivo. Agora ele... Ok, já estou com... Escanear. E tem essa configuração. Tem isso para o projeto. Observar só o mapa de endereços. Vou utilizar a válvula 0.
começa no 0, vou só alterar. Muito bem. O restante aqui não vou utilizar. Vou tirar para não ficar. Aqui eu vou endereçar corretamente, tá? Válvulas, variáveis de entrada e saída da válvula. Esse programa, pessoal, como eu estava usando ele para outras demonstrações, então ele tem aqui vários blocos de função, várias variáveis, só que muitas delas simplesmente são necessárias e não são necessárias nesse exemplo. Ok? Não tem... Antes de poder dar o play, eu tenho que parar a simulação aqui no webconfig. Então agora eu consigo trabalhar com a válvula. Aqui eu vou habilitar a função, nesse caso, essa função Selectable Pressure Level é a função número 8. Para poder trabalhar com essa função, é necessário escrever alguns parâmetros na válvula, né? Então, esses parâmetros eu posso encontrar nesse documento. Esse aqui é o documento Quick Reference PLC Programming. Eu venho na página do aplicativo 8 e para poder trabalhar com esse aplicativo, eu tenho que determinar um comando para a válvula, um comando de avanço, recua, bloqueia ou exaustão, e eu tenho que colocar também alguns set points. Set point da regulagem do ar de exaustão e set point da regulagem de pressão. Então eu venho aqui, eu vou primeiro dar um comando, o atuador está recuado, vou dar um comando de avanço. Depois eu vou entrar com então que é acesso negado. Sair, aí tem que tirar o comando do CLP. Muito bem. Vou habilitar aqui a câmera de novo, para vocês poderem ver o atuador. Legal, então aqui vocês já podem ver novamente o atuador. Estou dando um comando de avanço, setpoint 1, setpoint 1, setpoint 1 é a regulagem do ar de exaustão, então aqui eu vou colocar, por exemplo, 30%, que seria equivalente a 3.000. E o setpoint 2 é a regulagem de pressão, né, durante o trajeto, pode ser trajeto de avanço ou de recuo, unidade em milibar, vou colocar também 3.000, que representa 3 bar. Né? Então vocês podem reparar que o atuador avançou, certo? Eu estou com o App Control número 1, o App Control número 1 significa avanço, quer dizer que o canal 4 está pressurizado, o canal 2 está em exaustão. Quando eu olho o sensor de pressão, né, o Actual Value do bloco, o Actual Value 1 é a pressão no canal 2, o Actual Value 2 é a pressão no canal 4. Voltando aqui para o CLP, eu posso reparar que a pressão no canal 4 está em 3 bar, no trajeto de avanço. Né? Agora eu vou dar um comando de recuo, 2 de recuo, pode reparar que o atuador recuou. Okay? Agora quem está pressurizado é o Actual Value 1, que é a pressão no canal 2. Se eu quiser mudar essa pressão, eu posso aplicar um set point diferente. Então, apliquei um set point de 1 bar. Pode reparar que o que está pressurizado, né, a pressão no canal 2, 1 bar. Tá? Além disso, adicional nesse bloco, né, para comando, eu posso aplicar o comando 3, onde todos os canais entram em exaustão.
comando 3, todos os canais em exaustão. Então a haste do atuador agora ela se move livre. E além disso, eu posso aplicar um comando número 1, perdão, um comando número 0, que é um comando para bloquear o canal. Blocked, ambos os canais estão bloqueados, que é equivalente a uma função 5.3, que é equivalente a uma função 5.3 centro fechado. Tá? O atuador está parado. Ok, pessoal? Então essa foi a função Selectable Pressure Level. Tá? Adicionalmente, eu vou mostrar como configurar essa função através do catálogo, através do configurador. Para isso, eu vou usar aqui o nosso Quick Search. Tá? Eu tenho aqui uma configuração pronta, eu vou entrar, acessar essa configuração. Deixa eu tirar o atuador aqui na tela para não... Muito bem, então tem aqui um configurador, eu já tenho uma configuração pronta. Tá? Se eu quiser selecionar a função Selectable Pressure Level, dentro do catálogo ela tem a descrição SPL. Tá? E aí, quando eu venho aqui na parte de Motion Apps, dentro da parte de controle de movimento, eu tenho aqui ó, SPL, Regulador de Pressão Selecionável. Esse aqui é um aplicativo onde eu tenho que selecionar a quantidade de vezes, né, para quantas válvulas eu vou utilizar. Esse bloco só tem 2 válvulas, então eu só consigo selecionar 2 vezes esse aplicativo. Se eu selecionar mais válvulas, então, por exemplo, aqui eu vou colocar 4 válvulas. Aqui o bloco agora tem 4 válvulas. Estou na parte de aplicativo, agora consigo selecionar 4 vezes essa função. Agora sim eu consigo selecionar 4 vezes essa função. E a gente repara que na chave de códigos, antes tinha 2 SPL, agora tem 4 SPL. Okay? Muito bem, pessoal. Essa foi a função Selectable Pressure Level. Convido vocês também a visitar o canal do YouTube. Vocês podem procurar meu canal VTM Festo Ronaldo Freire. Aqui tem diversos vídeos que explicam todas as etapas de comissionamento do VTM no CLP. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.